Bem, nossa aula de hoje é sobre tabelas e figuras. Vamos lembrar que são duas formas diferentes de apresentação de dados. Só lembre que você vai fazer uma lista enumerando com algarismos arábicos para tabelas e outra diferente, também numerados com algarismos arábicos para as figuras. Então, o que nós estamos falando, na verdade, é da representação dos nossos resultados. E essa representação ela é recomendada durante a fase de exploração de dados, de análise de dados ou da apresentação dos resultados de um artigo. Nós vamos descrever relações, tendências, mostrar contrastes que são frequentemente melhores observados quando você apresenta na forma de um gráfico, de uma figura ou de uma tabela. As figuras e tabelas devem ter títulos claros e explicativos. Por quê? O objetivo é fazer com que o leitor não necessite recorrer ao texto para entendê-los, tanto tabelas quanto as figuras. Vamos então primeiro diferenciar gráfico ou figura. Como que nós vamos chamar? A recomendação é que se chame de figuras. Você pode chamar de gráfico se você não tiver outra figura em seu trabalho. Se você tiver outra figura, os gráficos obrigatoriamente precisarão ser chamados de figuras. Então, o que são figuras? Vamos nos lembrar que qualquer fotografia, qualquer organograma, qualquer fluxograma, gráfico, desenho, esquema, radiografia, microscopia, todos estes vão ser chamados de figuras, vão ser incluídos na mesma lista sob o título figuras. Aqui alguns exemplos. Você vê aqui uma imagem de ultrassonografia e ela é chamada de figura. Então, figura 1, como eu disse, com algarismos arábicos, você vai referenciar aquela ultrassonografia. Você também vai referenciar como figura fotos, reparem à esquerda, a figura 1A e 1B são fotografias. À direita, nós temos um histológico, um corte histológico, e nós vamos chamar de figura. E a figura 3, nós temos um raio-x, e esse raio-x também vai ser incluído no rol das figuras. Um organograma, veja aqui, nós temos como se fosse um fluxograma de um modelo de análise. E aí, como nós vamos chamar? Também de figura. Ok? Então, lembre-se de chamar de figuras também gráficos, porque você já usou alguma dessas outras figuras. E aí, você vai colocar a legenda deles abaixo delas se você estiver trabalhando no sistema de Vancouver. E acima deles, se você estiver trabalhando as referências no sistema ABNT. Então, reparem, esse é um gráfico, aqui é um outro tipo de gráfico, mas também vou chamá-lo de figura. Então, resumindo, para que as figuras servem? Para descrever o comportamento geral de uma variável, facilitando na apresentação a interpretação dos resultados, de uma maneira que haja clareza para uma tomada de decisão. É também um recurso que enriquece a apresentação. Se você mostrar numa apresentação só texto, pode ficar monótono, mas se você incluir uma figura, ilustra e enriquece a sua apresentação. Devem ser sempre claros, como eu já disse, e objetivos, chamando a atenção para a informação que você quer mostrar. Aqui alguns exemplos de figuras. Pode ser usada na forma de setores, ou pizzas, ou gráficos, ou tortas, como nós chamamos. Se recomenda isso para variáveis qualitativas e a restrição é que a variável a ser apresentada não deve ter muitas categorias de resposta. Depois nós vamos ver um exemplo de uma que ficou ruim. Aqui,
um gráfico de coluna para todos os tipos de variáveis. Você desenha colunas, pode ilustrá-las colorindo. Aqui, um gráfico ou uma figura de barras, também recomendado para todos os tipos de variáveis. Nós temos a possibilidade de ligar linhas, então se chama a figura de linhas. É recomendado para variáveis quantitativas em que se tenha interesse de acompanhar uma evolução, como se fosse uma sequência temporal ou uma série histórica. E ela não deve ser utilizada para variáveis qualitativas. Então, os procedimentos tabulares e de gráficos ou figuras para apresentação de dados, nós poderíamos resumir que variáveis nós vamos usar. Se os dados ou as variáveis são qualitativos, você pode usar tabelas ou figuras. As tabelas de distribuição de frequência, as tabelas cruzadas e de percentagens. E as figuras onde você coloca na forma de barra, coluna ou setores, como nós vimos anteriormente. Já quando os dados são quantitativos, nós também podemos usar tabelas ou figuras. Aí as tabelas vai mostrar a distribuição de frequência, a distribuição da frequência acumulada, as tabelas cruzadas e os percentuais. Já as figuras que mais se adaptam às variáveis quantitativas são as de barras, colunas ou linhas, isso para sumarizar. E algumas dicas para uma boa figura: organização dos dados, colocar números e unidades, objetividade nas ideias, é importante saber qual o efeito nós queremos destacar e ter bom senso e uma razoável noção estética. Eu vou mostrar algumas figuras agora que vocês vão perceber logo que existem falhas que prejudicam a interpretação. Por exemplo, o número de filhos colocados dessa forma fica bastante ruim de visualizar. Aqui, um gráfico de setores de pizza, quando nós temos muitas fatias, também não é a melhor figura a ser apresentada. Essa é uma variável qualitativa, o estado civil apresentado na forma de linhas. Também fica bastante ruim de entender. Aqui, de novo, a mesma situação, bastante ruim de interpretar. E aí, a gente sempre lembra que você pode tornar a sua figura mais interessante nas apresentações. Aqui um exemplo, você pode jogar cores, são colunas, e que você joga cores, põe legenda, coloca o símbolo de alguma coisa que você quer referenciar, no caso aqui o símbolo da AIDS. Aqui também você pode jogar pontos no gráfico, animando, e esses pontos finalmente traça-se uma linha de tendência da correlação entre as variáveis flúor e cárie, aqui no caso desse exemplo. Fica fácil de visualizar. Aqui uma outra situação em que há uma figura e nós jogamos também pontos na tela e traçamos uma tendência para mostrar a correlação entre duas variáveis. Isso, ao ser animado, se torna mais interessante. Reparem aqui uma outra figura animada, o globo, o recorte do globo para mostrar onde está, que parte que continente nós estamos analisando, aqui é o sul da África, enfim, coloca-se colorido as informações, mudando a informação. Este é um gráfico animado, é um índice de cárie através dos tempos. Repare que eu subo as barras devagar, eu posso correlacionar com um outro gráfico dentro da mesma figura, jogando a análise, tornando a minha interpretação, a minha apresentação, perdão, mais interessante. Reparem que há uma figura no fundo, eu posso localizar no tempo uma determinada circunstância que eu queira apresentar. Isso é para tornar a figura mais interessante. Reparem aqui que também fica bonito nessa figura de colunas, mas eu posso jogar as figuras uma por uma, colocando a data, colocando o índice que eu quero referenciar, jogando cores, coloquei o mapa do Brasil ao fundo. Então, a figura traz a mesma informação que traria uma tabela, mas aqui nesse caso ela está ilustrada e torna a apresentação mais interessante.
Vamos falar então de tabelas. Bom, a tabela é composta por algumas partes. A primeira delas é colocar uma legenda. A legenda é sempre acima das tabelas e, como eu disse, sequenciada com algarismos arábicos. Então, ali nós vemos o título. Tabela 1, idade dos pacientes. Depois, nós temos nas colunas a variável. Na primeira coluna, você vê aqui a variável idade. Aqui já você vê na segunda coluna os números absolutos e o símbolo do percentual na terceira coluna, e não precisa repetir o símbolo, porque no cabeçalho da coluna já se identifica que aqui serão mostrados os percentuais. Então, a tabela tem duas linhas horizontais que separam o cabeçalho das colunas, e duas linhas finais quando fizer sentido somar-se um total. E reparem que não há nenhuma linha vertical, nem linhas horizontais separando as variáveis, as categorias da variável. Então, ali você, entre as categorias da variável, como eu disse, não coloca linhas. Aqui também, repare que você não pode fechar a tabela. Se você fechar usando linhas que fechem essa parte final da tabela, você já estragou a sua tabela, porque ela aí não pode nem ser chamada de tabela, ela vira um quadro, como eu vou mostrar mais adiante. Aqui é só para mostrar, os dados são sumarizados em tabelas e eles são apresentados, por exemplo, dessa forma. Como eu disse, duas linhas horizontais aqui separando o cabeçalho das colunas e uma linha final, porque aqui não se soma total. Quando se somar total, sim, eu coloco uma outra linha. Aqui um exemplo de outra tabela, mais um exemplo de tabela. Reparem que aqui está poluído, porque já se identificou aqui com o símbolo do percentual, que este número entre parênteses estaria em percentual. Então, aqui não precisaríamos ter repetido todas as vezes o símbolo do percentual novamente. Aqui a mesma coisa, né? Aqui, de novo, uma outra tabela, reparem, embaixo nós temos o total, então as duas linhas, mas se repete todas as vezes o percentual que não precisava. Aqui uma tabela menos poluída, porque aqui nós colocamos o símbolo e não repetimos aqui abaixo. Aqui reparem também que é possível fazer uma tabela de difícil entendimento. Não tem nada de errado nessa tabela, mas o problema é que a grande quantidade de informações dificulta o entendimento. E aqui, como eu disse, se for fechado, reparem esta linha fechando as laterais, você pode usar esse artifício, mas aí você vai chamar de quadro. Vai então ter uma sequência separada para tabelas, uma sequência para as figuras e, se quiser, uma sequência ainda, uma terceira sequência para os quadros. Reparem aqui um erro. Isso não é uma tabela e foi chamado de tabela, está publicado na literatura. Você aqui deveria chamar de quadro, porque ela está fechada nas laterais. E assim encerramos a nossa aula de hoje.